tamanho do Brasil, né? Com o tamanho de população, tamanho de PIB, tamanho de reservas. Algumas coisas a gente está atrasado, e não vou falar aqui, né, de culpa de governo e tal, mas foram decisões equivocadas, que é uma rede satelital própria de telecom. É inadmissível um país do tamanho do Brasil não ter uma rede satelital de comunicação própria, e a gente está única e exclusivamente dependente dos cabos submarinos, né? Então, pensa que se tiver algum problema, né, entre as grandes potências, que a gente nem... Né? Cara, vocês são do pré-vestibulando aí, os grandões estão brigando, eu sou aqui do CA, é problema de vocês. Né? A gente vai parar, porque vai romper nosso cabo, a gente... Então, o Brasil tinha que ter uma rede de contingência para isso. Puta, genial. Até a briga que teve recentemente Brasil e Estados Unidos, olha, vou desligar o sistema de GPS. Exato. Os países não têm amigos, os países têm interesse. Sim. A outra coisa você acabou de citar, uma rede própria de localização de GPS. O Brasil não é a Bélgica. O Brasil não é um tiquinho, né? Metade da Europa cabe no Brasil. A gente tem dimensões continentais, né? Então, para os militares, é uma força hercúlea defender. Então, assim, rede própria satelital, né? Nem que seja de transbordo ou de backup para comunicações, rede própria de GPS e alguma forma de desenvolver tecnologia de criptografia própria. Não estou falando que a gente vai reinventar a RSA, não estou falando isso. Mas o governo tinha que botar isso via Ministério da Defesa, via escopo de desenvolvimento, como uma questão de soberania nacional e continuidade, vamos colocar, de negócios do Brasil diante disso. Porque né, depois, né, dos Estados Unidos e Canadá, o Brasil é o maior nas Américas. Então, é infantil dizer que não há um interesse no que acontece no Brasil, seja para que tipo de governo for das forças internacionais. Agora, aí as pessoas falam, né, a gente é um país com 300 milhões de habitantes, então você não mexe com um país desse tamanho e com as particularidades geográficas do Brasil à toa. Então isso mantém o Brasil numa posição de certo conforto. Mas eu falo que o conforto às vezes leva uma leniência. Então sim, nós fomos lenientes, para além do discurso político, tá, gente, por favor, de não desenvolvermos essas 3 tecnologias. Né? Eu sei que tem centros de pesquisa no Brasil que tentaram, estão desenvolvendo, mas isso é uma coisa que a gente está atrasado e precisa resolver. Cara, é perfeito isso. Essa briga de não ter uma contingência, de putz, e aí? Desligam fica, lá, né? Como que fica? Exato. Sabe o quanto seria danoso? Não, a gente não poderia fazer isso aqui que a gente está fazendo. A gente não poderia... Você não conseguiria comprar um remédio para uma criança na farmácia que você não conseguiria pagar. Mesmo que o Pix, né, que foi um desenvolvimento do Brasil incrível, né, do ponto de vista tecnológico, tá, gente? A gente não ia conseguir, porque a gente não tem o meio. Né? A gente não teria meios. Então isso é uma coisa que precisa ser colocada em pauta. Até um ponto que você vai saber responder de uma maneira brilhante, Abia, assim, você vê que é uma prioridade do Brasil, tecnologia, ou a gente ainda não chegou no topo dessa montanha? Não chegamos. Não chegamos porque os interesses privados naturalmente não convergem para isso, né? Ciência e tecnologia acontece no meio acadêmico, né? E o meio acadêmico, por sua vez, tem as suas questões também de patrocínio, de oferta. Uma coisa que países, né, por exemplo, que eu estudei muito, né, da Ásia, conseguiram fazer, e aí eu estou falando Sri Lanka, tá? Própria Índia, Paquistão e outros países conseguiram fazer a ciência e a tecnologia chegar à sociedade. Então isso é um desafio do Brasil que a gente precisa fazer. Quem faz muito bem isso, né? Fiocruz,
né? Não é porque eu trabalhei lá. A Fiocruz faz muito bem trazer a ciência e a tecnologia para a vida real, prática do brasileiro. E outros, Instituto Butantan, tá? A gente tem outros centros de tecnologia excelentes, mas eu acho que a gente precisa melhorar essa questão da tecnologia que se desenvolve em grandes centros, né? Começar a dar frutos no que eu falo no boots on the ground, ou seja, aqui no terra a terra, né? A gente saber o que tá acontecendo. Então, por exemplo, todos nós aqui tomamos a vacina lá de coqueluche, de febre amarela, desenvolvida no Brasil. Então, eu acho que algumas coisas a gente precisa Cara, interessante isso. chegar para isso, sabe? Do ponto de vista, mestre, de mundo, e aí falando de maturidade de cibersegurança, você até citou algumas coisas do ponto de vista, de novo, de ciência / tecnologia, mas como que você vê a gente a nível de escala mesmo? Como que a gente está posicionado do seu ponto de vista, até com base no seu conhecimento, com base no que você andou, pesquisou e tal? Eu vou falar uma coisa polêmica que as pessoas vão odiar, mas é verdade. O Brasil hoje é um mero consumidor de tecnologia alheia, né? A gente tem algumas coisas no Brasil, tal, mas assim, você não tem um sistema brasileiro, operacional brasileiro, não tem um protocolo de rede brasileiro, não tem... tem por aí, mas assim, operando, né? Então, por exemplo, a Índia, né, tomou uma decisão, e outros países estão fazendo, por exemplo, até 2027, todos os órgãos do governo indiano não vão ter Microsoft. É uma decisão estratégica de Estado. Vai ter o sistema operacional Maya, que é um sistema Linux desenvolvido por eles. Por quê? Nem foi tanto defesa de Estado, custo. Quanto que o governo indiano daquele tamanho precisa gastar com licença para a Microsoft? Uhum. Né? Então, eles desenvolveram e outros países seguem a mesma tendência. A gente precisa ser uma Índia? Não. A Índia, na década de 70, formou batalhões de analistas de sistemas porque eles decidiram focar. Não estou falando isso. Mas a gente, sim, né, precisa encontrar um meio de produzirmos tecnologia própria. E aí, quando eu falo tecnologia própria, não é produzir artigo científico. Tá? Sim. Sou do meio acadêmico, quem é acadêmico me desculpe. Não quero um paper, um PDF. É desenvolver teu paper, o PDF, fazer uma prova de conceito e rodar. Né? É necessário muito dinheiro, muito investimento. Sim e não. Como é que o Pix saiu do papel? Sim. Atenção. Um projeto como o Pix saiu do papel. Entendeu? Então eu acho que é uma questão... É dinheiro? Claro, é dinheiro, mas é vontade. E prioridade, né? O que é prioridade? Então, assim, se a prioridade de autonomia tecnológica não entrar na agenda nacional para além, tá, de visão política, visão acadêmica, visão empresarial, visão governamental, que essa tríade é indissociável nos países, né, não se fala mais países de primeiro mundo, né, nos países desenvolvidos, né? Você não tem uma economia, uma sociedade estabelecida se você não tiver o governo, a indústria privada, né, o meio privado e a ciência e a tecnologia. E esses três meios precisam falar bem. Né? Você pega os próprios Estados Unidos, pega a Alemanha, pega a Índia, pega a China, pega a pobreza da China 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o que eles se transformaram. Ah, tá bom, não vamos falar da Índia e China, porque já são gigantes, beleza. Então pega a Indonésia. Pega quantos itens de desenvolvimento da Indonésia hoje eles têm que estão à frente do Brasil. Porque eles têm problemas sociais como a gente tem? Tem uma escala de desigualdade gigantesca? Tem. Mas a gente resolve um dia de cada vez. Sim. Né? Então, por exemplo, um bom caminho talvez fosse alguns mecanismos para a indústria bancária, né, que sabidamente é a indústria que mais consome cibersegurança no Brasil, começar a ser desenvolvido. Um protocolo próprio, uma criptografia própria, que seja imune a agências de espionagem internacional, enfim. Tem N caminhos aí para se debater, mas isso é... Não, perfeito. Incrível, Falta esse, na minha visão, esse acordo, eu acho que a gente... Acho não, né? Pelo que eu tenho visto,
nós pensamos em programas, em projetos, no geral, não só de cibersegurança, de 4 em 4 anos, e não tem uma continuidade. Então, se eu tenho um governo de direita ou tenho um governo de esquerda, eu praticamente anulo o que o cara tinha Reseta, pensado. né, velho? Então, a gente não consegue ter, por exemplo, o que tivemos lá na Índia, que você falou, Sim, acho que em Índia, 1960, China, de um plano, olha, daqui a 50 anos eu quero que o Brasil esteja dessa maneira. Porque fraciona, cara. Não é legal. Daqui 4 anos, o que aquele cara pensava, eu não concordava. Então anula, aí vai de 4 em 4 anos a gente nunca evolui. Ou tem continuidade ou tem recorte, né, velho? Fica muito ruim. Exato, velho. Não Vocês tem um falaram acordo. Um ponto muito importante que aí remete justamente para o ponto que eu amo e é um ponto que é um dos pontos pelo quais também a Kimoshiro existe, que é essa questão do conhecimento social. Quando você pega o sistema SESI-Senai, sistema Firjan, né? Por que funciona tão bem? Por causa disso. Não teve essa quebra de modelos governamentais na estrutura de ensino. Você foi ensinando técnicos e tecnólogos ao longo de décadas. Sim. Né? Eu tinha um amigo que fez torneiro mecânico no SESI, depois foi trabalhar, aí com o emprego conseguiu entrar para engenharia e tal, mudou a vida dele e da família. Por quê? Porque processo de educação, de formação, não é processo de governo, é processo de Estado, que é uma coisa muito diferente, né? Porque aí lança processo de educação não sei o quê. Aí acaba o governo, seja municipal, estadual, federal, aquilo, né, com seus erros e acertos acaba. Então todo aquele legado não tem continuidade. Sim. Então esses países, né, Paquistão, Índia, China, Sri Lanka, Indonésia, tiveram programas de formação profissional em tecnologia de longo prazo, long term. Então imagina, se a gente lançasse, vamos desenvolver pessoas de cibersegurança, pessoas de desenvolvimento, pessoas de IA, para suprir o mercado interno e também ser mão de obra externa, como a Índia fez, né? Então, vira um celeiro, né? Agora, isso são formas que a gente precisa entender para além, né, do nosso quadrado, para além das nossas questões menores. Exato. Né?